Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas. Privilégio uma vez mais me dirigir a todos vocês aqui com o programa Café e Palavra de hoje, que teve que ir ao ar gravado por motivo de força maior, peço a compreensão de todos, mas o tema que a gente tem, eu tenho certeza que vai superar qualquer coisa. Se chama Lei e Graça, seus propósitos e seus objetivos. Antes eu gostaria de pedir a você que ainda não está inscrito no canal, que inscreva-se no canal, dê aqui um like no vídeo aqui embaixo para você me ajudar a fazer a palavra correr. Muito agradecido a você que compartilha os nossos temas e você que semeia aqui no nosso ministério. No decorrer dessa programação, você verá que vai aparecer aqui uns cartazes de várias informações e dentre as informações vai estar como é que você faz para você compartilhar a tua semente aqui conosco. Pedro Kelly RCC, esse é o nome do nosso canal. RCC é de Reconciliados com Cristo, que é a nossa posição espiritual. É a minha posição espiritual e é a sua posição espiritual também. Pois bem, hoje eu não vou poder ler o nome de todo mundo, nem a cidade de onde está falando, mas eu gostaria que você escrevesse aí no chat teu nome e de que cidade você está nos assistindo e talvez como é que você chegou aqui, como você conheceu a gente. Curioso de saber como é que é esse assunto. Então vamos lá. Lei e graça. Isso são dois pactos. Toda vez que você ouvir essas expressões, fulano era no pacto da lei, ou seja, vamos dizer, os do velho pacto, né? Moisés, de Moisés para cá. Todos aqueles personagens que viveram ali, viveram debaixo do pacto da lei. E nós, aqui do lado de cá, estamos no pacto da graça. Por que eu disse do lado de cá? Porque nós temos que saber quando é que esses pactos foram instituídos. Essas informações, elas são informações sumamente importantes para você saber se a tua relação com Deus ela está de maneira correta ou está incorreta, porque eu acho que te interessa ter os céus e o serviço angelical a teu favor, verdade? Então é muito importante você saber debaixo de que pacto você está e como é que você deve proceder debaixo do pacto em que você está vivendo. Então surge uma pergunta. Pedro Kelly, quando esses pactos foram instituídos? Vamos começar falando da lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi instituída no Monte Sinai. Você sabe que o povo de Israel estava no Egito, aí tem aquela história toda das pragas do Egito, né? As 10 pragas, a última praga foi a mais violenta, então Faraó permitiu que o povo, os israelitas, saíssem do Egito, fossem embora. E quem liderou esse povo foi Moisés. Muito bem, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, entraram num determinado lugar, Moisés foi convidado a um monte chamado Monte Sinai e ali ele começou a receber as instruções daquilo que nós chamamos de lei de Moisés. Ali ele não recebeu só os 10 mandamentos, porque a lei de Moisés é composta de 613, entre ordenanças, rituais, mandamentos, tudo isso englobado, é um total de 613, não são só 10. Qual era o objetivo da lei? Por que Deus teve que chamar? Veja, eram milhões de pessoas que estavam caminhando no deserto, então, por que Deus teve que chamar todo mundo lá, chamar Moisés para poder dirigir para todo mundo aquelas instruções? Qual era o objetivo? Qual era o propósito da lei? Primeiro, ordenar o povo, organizar aquela forma de sociedade, restringir certos detalhes que precisavam ser restringidos e, através disso, estabelecer o certo e o errado. Por incrível que pareça, é isso aí. E ao estabelecer o certo, proíbe o errado. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Então, a lei de Moisés nunca foi dada visando a justificação espiritual de ninguém. Ou seja, através da lei, ninguém era justificado. Como você já ouviu falar, um dos objetivos
e propósitos da lei era organizar toda aquela sociedade. Eles estavam caminhando no deserto, a higiene era um pouco precária, então a lei de Moisés entrou aí nas ordenanças de saúde, de higiene, uma porção de coisas que existem, que foram dadas ali para organizar aquele povo. Então esse pacto começou no Monte Sinai, era uma aliança com Deus, era uma aliança respaldada pelos anjos, porque toda vez que Deus institui uma aliança, um concerto com o seu povo, com seus filhos, ele determina anjos para servir aos seus filhos dentro daquele pacto, dentro daquela aliança. Então, o pacto da lei, ele tinha anjos que serviam, que cuidavam, que guardavam, que ministravam também a favor daqueles que estavam lá. Lembrando, a lei de Moisés nunca foi colocada para justificação espiritual de ninguém. Veio rolando esse tempo todo e ela chegou a um tempo que teve o seu final. Isso é importante a gente destacar aqui no programa de hoje, que o final da lei de Moisés foi na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele consumou tudo aquilo que a lei profetizava acerca da sua manifestação, que era Deus em um corpo semelhante ao nosso corpo. E ali, por isso é que o apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele rasgou o escrito de dívida que era contra todo mundo, que era a lei de Moisés, que eu já te disse que não justificava, ela só estabelecia, acusava. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas bem interessantes. Então ali na cruz terminou aquela forma de doutrina. Esse foi um pacto de Deus com todos, que teve um propósito, ainda não te disse todo o propósito, você já vai ver, mas que teve um início, quando foi? Lá no Monte Sinai, com Moisés. E teve um final, quando foi? Lá no Monte da Caveira, Gólgota, o Monte da Crucificação, com Jesus Cristo. E o outro pacto, que a gente fala bastante aqui, é o pacto da graça. E da mesma maneira, quando é que começou o pacto da graça? Lembre que o pacto da graça, ele também é conhecido como pacto eterno. O que é eterno? Aquilo que é para sempre. Não é verdade? Teve um começo e vai durar para sempre. Muita gente pensa que o pacto da graça começou quando Cristo ressuscitou. Não se surpreenda, não foi aí que o pacto da graça começou. Entendeu? Eu vou te mostrar aqui um verso em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Preste atenção, eu vou ler. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, ó o pacto aí, que nos foi dada, a graça dada, tá bom? Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então, quando foi que começou o pacto da graça? Antes da fundação do mundo. Quando os filhos de Deus já estavam presentes, mas o mundo, falando de todo o universo, não havia ainda sido formado. Então, ali começou o pacto da graça. Por isso que a graça é chamada de o pacto eterno. Teve um intervalozinho do Monte Sinai até o Monte da Caveira, de centenas de anos, esse intervalozinho, onde vigorou a lei, por um propósito bem definido. Então, se você não sabia, quando foi que começou a graça que foi dada a você, essa graça começou antes da fundação do mundo. Por isso é que quando você passou lá no sistema religioso, que ainda defende a lei de Moisés como esta estivesse em vigor, você no teu íntimo, no teu espírito, na tua mente, você sabia que ali tinha alguma coisa que não estava batendo bem, que estava errado. Por quê? Porque você vem diante da fundação do mundo com uma informação espiritual eterna, que é a graça, perfeita, eterna. Entendeu? E você chegou numa determinada religião, nessa terra, quando você habitou
nasceu nessa família, habitou num corpo humano, você foi levado para uma denominação qualquer no sistema religioso, e ali você conheceu alguma coisinha da lei de Moisés, e você até ficou lá, mas você sabe que aquilo ali não era, porque a lei de Moisés já terminou, e apesar do sistema religioso querer insistir em mantê-la de pé, isso não resiste à comparação dos textos que a gente tem aqui para mostrar. Então eu vou te dar uma observação aqui. A lei de Moisés foi acrescentada, enxertada em algumas versões bíblicas. O verso que fala, que eu vou ler para você agora, diz que a lei foi enxertada por um propósito, com um objetivo tremendo que está aqui em Romanos capítulo 7, verso de número 7. Por que Deus teve que meter a lei de Moisés ali, naquele pedaço? Lembre-se, a graça começou antes da fundação do mundo. Então, todo mundo estava em graça esse tempo todinho, mas quando Moisés recebeu aquela instrução da parte de Deus, instituiu para o povo de Israel aquela lei que a gente chama assim comumente de lei de Moisés, mas na verdade não é de Moisés, é a lei de Deus, lei das obras, né? A lei de Deus que vigorou naquele pacto ali e que foi o seu líder, o seu principal, foi Moisés. Em Romanos capítulo 7, verso 7, diz assim, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ponto. Então, a lei foi enxertada por causa das transgressões. A lei de Moisés trouxe à tona o conhecimento do pecado. Aí você para, eu sei que você está me acompanhando nesse raciocínio, você fala, Pedro Kelly, então antes da lei não havia esse tipo de consciência plena do pecado? Não, a lei ela veio por causa das transgressões. Era necessário estabelecer o que é o correto. E, mais uma vez, repito, insisto aqui, quando a lei estabeleceu o que é correto, condenou o que é errado. Paulo disse aqui, eu não saberia o que é a cobiça, o que significa a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, por exemplo, quando Abraão, você sabe a história de Abraão, Deus prometeu a ele um filho na sua velhice, já Abraão com 90 anos, Sara com 90 e tantos anos, estéril. Abraão recebeu aquela promessa, o tempo passou, o filho não veio, então o que Abraão fez? Resolveu dar o jeito dele. Aí ele deve ter achado bonita a empregada que trabalhava lá na casa dele, a Agar, e deitou com ela. Então fez sexo com ela, né? E nasceu o Ismael. 14 anos depois, nasceu o Isaac. E aí ele teve que colocar para fora Agar, que é a mãe do Ismael, junto com o Ismael, e daí vieram os árabes. Você conhece essa história, que inclusive não está só na Bíblia, ela está no Alcorão também, exatamente da mesma maneira. Então, Abraão, quando se deitou com a empregada, ele não tinha consciência de adultério. Por quê? Porque a lei começou, essa lei que estabeleceu isso, ela começou em Moisés. E Moisés é um personagem que só apareceu no cenário mais de 400 anos depois de Abraão. Quer dizer, então, que já havia transgressões na terra, mas não havia um instrumento que estabelecesse. Então, a lei foi enxertada, ela foi colocada por causa das transgressões, não é? Então, abençoado, é bem importante que você saiba que a lei foi enxertada por causa das transgressões. Eu estou repetindo aqui para ver se eu consigo, do nosso amigo Google, um verso mais, como é que eu vou dizer, mais claro a esse respeito, por exemplo, como esse aqui, em Gálatas capítulo 3,
né? Gálatas capítulo 3, verso 19 e 20. Gálatas 3, verso 19 e 20, que diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Foi colocada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E ela foi posta pelos anjos. Veja, a lei de Moisés foi posta pelos anjos. Não foi o próprio Deus que deu a lei, foram os anjos, na mão de um mediador, medianeiro, Moisés, que era naquele momento ele era o mediador. Ele transmitia da parte de Deus aquela lei que iria, então, aclarar essas transgressões e trazer à tona aquele sentimento de pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse. Entendeu? Agora, por quê? Qual o propósito da lei? A lei não foi dada para justificar ninguém. A lei foi dada para trazer à luz, ao conhecimento pleno, a consciência de pecado. Entendeu? E aí estabeleceu o certo e o errado. Agora, surge uma outra pergunta. A graça anula a lei no tocante àquilo que é certo ou errado? Porque muita gente faz alguma confusão que eu já percebi por aí. Que confusão, Pedro Kelly? A confusão de achar que a lei colocou esse peso e quando apareceu a graça, agora, virou bagunça. E não é assim, né? Isso não é dessa maneira. A graça, quando chegou no cenário, ela não anulou a lei no tocante ao que a lei estabeleceu. O que é errado continua sendo errado. Mesmo o pacto da graça tendo sido revigorado depois que a lei foi tirada do cenário. Em Romanos capítulo 3, verso 31, preste atenção no que diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, pela graça? Será que a graça anula a lei? Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma! Exclamação. Antes, estabelecemos a lei. Mas como é que é isso? Estabelecemos a lei, mesmo vindo a graça. Preste atenção aqui em Gálatas 6, verso 7. O que diz aqui, Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, ou seja, não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Isso mesmo colherá. Ponto. Isso a lei já dizia. E continua valendo. Ou seja, a graça, ela não anula a lei no tocante a fazer das coisas erradas, agora como se estivessem certas e de qualquer jeito e vai por aí afora. Não é assim. Isso é um entendimento equivocado que andou por aí e não deu muito certo não, entendeu, abençoado? Por quê? Porque a graça, ela não anula a lei nesse aspecto. A graça anula a lei no tocante àquele tipo de sacrifício que era necessário ser feito para o pagamento dos pecados, como era feito lá naquele tempo com aquele povo de Israel. Por quê? Porque naquele tempo era um cordeiro, um animal, que o povo levava para o sacerdote sacrificava o animal, tinha aquele todo ritual, o sumo sacerdote ia diante da arca apresentar tudo aquilo em nome do povo. Isso acabou. Muito bem, isso aí a graça anulou. Rasgou aquele véu que separava um lugar do outro e agora você tem acesso direto a Cristo, porque Ele mora em você. Isso é a graça. Agora, ela não disse que aquilo que era errado antes agora pode fazer que está tudo bem. Não falou isso não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Anulamos a lei pela graça? De maneira nenhuma. Antes nós estabelecemos aquilo que ela organizou lá atrás. Entendeu? Porque se não fosse assim, a pessoa não estaria aqui. Tudo que o homem plantar, isso mesmo vai colher. Ora,
Então, tá claro isso aí. Qual é a conclusão? A conclusão é essa, olha. A graça não anula a lei de Moisés. Ponto. A graça mostra que pela lei de Moisés ninguém pode se justificar diante de Deus. A justificação é pela fé. Justificados, pois, pela fé. Que fé, Pedro Kelly? A do Evangelho, não a de Hebreus 11. Você sabe que tem duas formas de fé. Está a fé de Hebreus capítulo 11 e está a forma de fé que foi revelada pelo Evangelho. Gálatas 3:23. Isso é um outro tema para um outro momento. Vou ficar por aqui. Confesso que o Espírito da Graça console você naquilo que eu não consegui te explicar, se for o caso. Declaro você reinando em vida. Muito agradecido por compartilhar as nossas ministrações. Declaro você prosperado em tudo, curado. E agora eu vou te informar os nossos códigos Pix para você que deseja enviar tua semente para o Ministério Reconciliados com Cristo, Pedro Kelly RCC. O primeiro deles está aí para quem está nos assistindo e quem está pelo rádio. Eu vou dizer aqui, o primeiro deles é um celular, 21 99104 8388. Esse é o meu celular. E o segundo é o e-mail pedrokelly.rcc@gmail.com. Até nosso próximo encontro. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Reconciliados com Cristo.